بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todos que estão me ouvindo nesse momento, meu cordial Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam convosco. Eu estou aqui para discorrer um pouco, falar com vocês a respeito de uma situação, um tema que não é exatamente contido pela religião, mas que se conecta com a religião, que é a respeito da necessidade de nós, enquanto comunidade, sobretudo diante dos últimos acontecimentos que têm nos cercado, estarmos preparados, inshallah, para enfrentarmos as adversidades e para nos articularmos, tanto política quanto diplomaticamente, né, do ponto de vista tanto tático quanto estratégico. Eu acho que é chegada a hora de nós termos essa proatividade, tá? E por que isso está, de certa forma, não englobado, mas pelo menos conectado com a religião? Porque o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nós, a comunidade islâmica, a Umma, devemos estar preparados, devemos nos fortalecer enquanto comunidade, nos estruturarmos. E isso é um imperativo para os muçulmanos. Nós devemos ser uma comunidade, tanto quanto possível, o mais fortalecida que seja alcançável por nós, né? Que esteja ao nosso alcance. Então, eu resolvi falar essas palavras, né? Eu já tive contato, né, em minha vida profissional e acadêmica com assuntos que dizem respeito ao planejamento estratégico, né, e enfim, a necessidade de se fazer prognósticos, né, em termos de planejamento de médio e longo prazo, né? Então, creio que isso também possa ser útil, né? Avaliação de cenários também, né? Para a comunidade. Então, modestamente, eu vim aqui trazer essas palavras aos irmãos e às irmãs, tá? A gente tem algumas adversidades hoje, tá? Existem algumas comunidades que enxergam a coletividade islâmica, né, o conjunto dos muçulmanos no Brasil como uma ameaça, tá? Felizmente são minoria no nosso país, tá? A maioria das pessoas com quem nós temos contato nos aceitam bem, né? Mesmo diante das nossas especificidades, e são muito tolerantes e respeitosas com as nossas opções religiosas, né? Mas não dá para ignorar que existe um movimento, tá, que tem ganhado corpo, ainda que possamos dizer que ainda é minoritário, mas já com alguma relevância do ponto de vista político, inclusive, que visa, vamos dizer assim, minorar o impacto que os muçulmanos têm na sociedade, que visa sectarizar, né? Tornar realmente o lugar
de fala dos muçulmanos, né, e os nossos posicionamentos como algo excêntrico, algo que, segundo esse grupo, não faria parte, não comporia a nacionalidade brasileira, né, como se o Islã fosse um elemento exógeno ao Brasil, e também conectam com posições no plano internacional de perseguição a grupos muçulmanos, grupos islâmicos, né, de maioria islâmica, né, como notadamente é o caso que a gente vê hoje da Palestina, mas também em outras situações em que há conflitos, via de regra, se colocam numa posição de antagonizar os interesses da comunidade islâmica, tanto no Brasil como no mundo, tá? Como se o Islã fosse um adversário para essas pessoas. Diante disso, é importante que a nossa comunidade se organize e se estruture para avaliar os riscos e ameaças, tá, que se apresentam diante de nós e fazer uma prospecção de cenários a partir disso, elencando os nossos pontos fortes e pontos fracos, tá? E chegar num planejamento a partir também da definição de quais são os nossos objetivos e metas, né, do ponto de vista daquilo que interessa à nossa comunidade, né, tanto num médio quanto num longo prazo, né? A curto prazo não tem muito como a gente fazer grandes planejamentos, né? A gente vai enfrentando as situações que vão surgindo, né? Sobre essa perspectiva, é muito interessante o surgimento que a gente tem visto de alguns grupos, né? Dos quais eu destaco a ANAGE, tá? Grupos de defesa dos interesses da comunidade islâmica no Brasil, tá? A gente vê isso tanto entre o segmento majoritário sunita, quanto também entre o segmento xiita aqui no Brasil. Vão surgindo associações, né, como essa, a Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, a qual eu me referi, né, a ANAJ, que faz um trabalho digno de nota, né, e que vão fazendo aí colocações em favor da nossa comunidade, né? Mas isso, muitas das vezes, acontece num movimento reativo, né? Num movimento em que ocorre uma lesão ou ameaça a um direito de um muçulmano, de um conjunto de muçulmanos, e aí, reativamente, isso é levado até o judiciário, via de regra até o judiciário, mas eventualmente também a apreciação de alguma autoridade dos outros poderes, legislativo e executivo. Mas via de regra se resolve na justiça, né? Na esfera da justiça. Só que notem que isto acontece num movimento de resposta a uma provocação, né? Então, a comunidade e as suas entidades representativas, quando ocorre esse tipo de situação, se colocam numa posição de responder a uma demanda, responder a uma ameaça, né? Contrapor uma pretensão, né, a algo que já está ali causando lesão ou ameaça a algum de nós, né? Só que o que eu estou propondo aqui, que eu acho importante que nós tenhamos em conta, é que a nossa comunidade tem que começar a se organizar quanto antes para delinear, a partir de nossas próprias demandas, quais são os objetivos e as metas que a gente se propõe a alcançar aqui no Brasil, e a partir dessa estipulação, né, quais são as perspectivas, né,
de onde a gente parte, né? Qual é o paradigma que a gente quer amoldar aí a nossa ação, a gente pode traçar quais vão ser as medidas que a gente vai adotar, tá? Nesse sentido, é importante saber que esses grupos que eu citei, que são adversos aos interesses da nossa comunidade, se organizam muito fortemente, tanto de um segmento religioso, tá, mais numeroso, quanto os que são de um segmento religioso menor, mas que também se associa e age de modo aglutinado a esse movimento religioso maior. Eles agem articuladamente para defender os seus interesses, tá? Tanto interesses nacionais quanto interesses de potências estrangeiras aqui no Brasil. Eles fazem isso de um modo muito organizado, a gente tem que reconhecer, e a ação deles se centra muito na perspectiva de fazerem lobby, né? Fazerem atuação forte sobre parlamentares, né? Sobre forças políticas atuantes, sobretudo no Congresso Nacional, tá? E fazer avançar as suas pautas, né? Tentam fazer avançar as suas pautas e, em muitas medidas, tentam marginalizar as pautas que são tidas como alheias às deles, né? E de outros grupos religiosos, né? De outros grupos sociais, né? Políticos existentes no Brasil. Então eles têm uma atuação muito marcada no sentido de influenciar a definição de políticas públicas, né? E tentar sempre conduzir essa definição dessa agenda política, né? E de alcance dessas metas e, enfim, políticas que são definidas pelo legislador como pontos que sejam favoráveis a eles. Então é necessário que nós também tenhamos, como já existe em outros países, né? Eu cito, por exemplo, os Estados Unidos, né? Em que você tem associações que fazem a defesa de interesses dos muçulmanos, tanto judicialmente quanto perante o Congresso americano, né? Você tem também isso, né, no Reino Unido, né? No Reino Unido, notadamente, você tem esse tipo de atuação, né? Em outros locais, como a Federação da Rússia, não é permitido que haja tanto essa política de grupos de lobby formalizados, né? Mas existe uma interlocução formal com o Estado federal, né? Então você tem lá alguns muftis, né? Tanto sunitas quanto xiitas da Federação da Rússia, né? Enfim, e também representantes das regiões onde existe maioria de muçulmanos, né? Que compõem um conselho que estabelece um diálogo com o Kremlin, né? Com as autoridades do Kremlin, né? Então é um outro modelo que também poderia ser pensado, né? A partir, por exemplo, do estabelecimento de um Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, que é algo que já se fala no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? A reativação, na verdade, de um comitê que já existiu, né? Poderia, por exemplo, haver representantes da comunidade islâmica que se fizessem presentes e, a partir disso, serem um canal de diálogo com o governo federal, né? Pelo menos aí com o poder executivo, né? Então é uma opção também que se descortina, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque devem ser lançados editais de chamamento público para que representantes de diversas
religiosidades componham esse comitê, então seria interessante que a nossa comunidade enviasse nomes de pessoas que já têm atuação nessa temática, né, de diálogo interreligioso, para comporem este colegiado, né, esse comitê. Né? Mas também é importante a atuação diretamente junto aos parlamentares do Congresso Nacional. Tá? Tem que ficar claro que a gente está num momento de disputa política. Né? Então a gente precisa ter um acúmulo de forças, tá? Que favoreça a tomada de decisão pelos nossos representantes, que seja favorável à nossa comunidade, aos interesses da nossa comunidade. Tá? E isso não vai se dar de uma maneira espontânea, sem que haja uma atuação política de realmente disputar ali o espaço e pautar os nossos interesses. Tá? Por quê? Porque hoje existem grupos, como eu falei, que tentam avançar agendas. Tá? Muitos desses grupos impulsionados por pseudo-lideranças religiosas, tá? Que são muito fortalecidas pela instrumentalização do dízimo, que é prescrito, né, em algumas outras religiões. E aí esses grupos, então, têm essa atuação forte junto ao Congresso Nacional, e nós também temos que nos fazer representados. Então seria a hipótese de a própria ANAJ ou algum outro grupo fazer esse papel de interlocução com os parlamentares, mas conhecendo a perspectiva desses grupos que fazem hoje a representação jurídica da comunidade islâmica. Eu sei que são grupos que não têm pessoal suficiente para isso, então seria realmente mais provável, né, mais possível que isso se desse a partir da constituição de um novo grupo especificamente voltado a essa pauta, né? E também eventualmente o fomento, né, o incentivo ao estabelecimento de grupos parlamentares, né, de frentes parlamentares que possam fazer a defesa dos interesses que são alinhados com o que a nossa comunidade reputa como lícito, como conveniente e oportuno para defesa dos nossos interesses, né, enquanto minoria aqui no Brasil. Né? É importante também fazer o contraponto, né, sempre, e a pontuação, quando formos contrastados, né, com situações que são muito citadas de outros países, né, e que teoricamente haveria perseguição a grupos religiosos, tal, em países em que os muçulmanos são maioria, fazer o contraponto que, na verdade, isso não ocorre de um modo como é divulgado, né, em que você tem, inclusive, diversos países, inclusive, por exemplo, o próprio Irã, em que há representação de cristãos e judeus no parlamento, né? Você tem países também do ramo sunita, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, em que se faz movimentos hoje de distensão, né, com relação às minorias religiosas, em que se permite, hoje em dia, a construção, por exemplo, de igrejas, né, próximo mesmo da mesquita de Abu Dhabi, a mesquita maior de Abu Dhabi. Nós temos, por exemplo, paróquias pequenas, né, em que cristãos podem frequentar, né? Então a própria Arábia Saudita tem feito alguns estudos no sentido de fazer a distensão, né? Porque existem trabalhadores, sobretudo cristãos, né? Filipinos, né? Que trabalham lá. Então isso tem que ser também colocado, né? Que as coisas não são como alguns tentam apresentar, como se os muçulmanos fossem intolerantes por definição, né? Existem situações que são problemáticas, a gente sabe, ao redor do mundo, né? Existem alguns países que têm
problemas maiores de sectarismo religioso, mas existem também bons exemplos, esses bons exemplos têm crescido, né? Por exemplo, a convivência milenar que existe, por exemplo, entre cristãos, coptas e muçulmanos no Egito, né? Aqui e acolá com uma outra rusga, mas de maneira geral uma convivência milenar ali também na Palestina, né? Cristãos árabes e muçulmanos, né? E no Líbano. Então a gente tem que colocar isso, né? Porque só se tenta colocar os exemplos negativos justamente para trazer um tipo de argumentação no sentido de que, olha, não podemos dar direitos aos muçulmanos aqui no Brasil porque eles não dão direitos às minorias religiosas, aos cristãos, aos judeus em seus países. O que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro. Agora mesmo, por ocasião da situação de massacre que tem ocorrido contra a população palestina, né, pela entidade sionista, houve muita gente na internet dizendo, usando o argumento de que havia muitos judeus nos países árabes e que esses judeus, o número de judeus foram reduzidos drasticamente, né? O que é uma meia-verdade, porque se é verdade que foram reduzidos, também é verdade que ainda existem muitos judeus, por exemplo, hoje no Marrocos, em vários países árabes, e também é verdade que os que saíram, em sua maioria, optaram por sair para fazer o que eles chamam de aliar, né, a migração judaica para o recém-criado Estado de Israel, por opção própria, não foram expulsos. Então a gente tem que ter também esse arsenal de argumentos à nossa disposição, né, para que a gente não deixe que certos grupos intolerantes instrumentalizem o debate e tentem demonizar a comunidade islâmica, não só no Brasil como no mundo. Tá? Então é importante que nós tenhamos um grupo, já passou da hora de termos um grupo que faça a nossa representação junto aos poderes instituídos da República, né? Já temos isso, como eu disse, com relação ao judiciário, mas temos que nos organizar como comunidade para termos também uma interlocução, talvez nesse comitê que eu citei, junto ao Poder Executivo, tá? Junto ao Ministério de Direitos Humanos, né? Enfim, alguma instância do Poder Executivo Federal e, sobretudo, com os tomadores de decisão, os parlamentares, né? Os legisladores, que são os que fazem efetivamente as regulamentações que vão afetar as nossas vidas, né? Agora mesmo vocês veem que está sendo votado, acho que na Câmara dos Deputados, salvo engano, ou no Senado, mas provavelmente na Câmara, uma legislação que amplia a imunidade tributária para templos religiosos. E nossa comunidade não participou desse debate, por exemplo. Nossa comunidade não participou desse debate. Poderia talvez haver alguma norma, né, um artigo, um cânone, um dispositivo que fosse diretamente do interesse da nossa comunidade. Colocar ali alguma estipulação, né? Existem outros pontos em que existe uma participação pontual de muçulmanos, por exemplo, em algumas comissões parlamentares, né, especiais, né, ou da Câmara ou do Senado. Por exemplo, agora o parlamentar que é astronauta, Marcos Pontes, colocou um projeto de lei de se tornar, dentro dos feriados nacionais, haver a estipulação de um dia para o feriado judaico, acho que do Rosh Hashanah, e também do Eid al-Fitr. E aí houve participação dos muçulmanos, né, numa audiência pública, numa comissão, e aí foi estipulado também que, além do Eid al-Fitr, tivesse também o feriado no Eid al-Adha, né, aí sujeito à compensação, né, a pessoa pode faltar ao trabalho, por exemplo, a um servidor nesse dia e depois compensa, né? Isso daí seria autorizado. Então, são situações, né, em que eventualmente há uma participação aqui ou acolá para colocar uma sugestão, mas isso deveria existir e deveria estar sendo feito de um modo orgânico, institucional, de um modo organizado,
por representantes da confiança da nossa comunidade que pudessem fazer avançar as pautas que dizem respeito ao que é importante para nós, né? Então existem uma série de situações hoje. A ANAS, por exemplo, que eu citei, faz algumas interlocuções com o executivo também. Por exemplo, recentemente houve reuniões, né, com o Ministério da Educação a respeito da questão do uso de hijab, né, nos concursos públicos, né, para que fosse feita uma normatização para todas as bancas organizadoras de concurso terem que anuir, né, e permitir a participação da candidata no certame utilizando ali o hábito religioso, o véu, né, hijab, amira, rimar, o que seja. Então existem atuações pontuais e a gente tem que reconhecer isso, louvar a atuação dos irmãos que participam nesse sentido e agradecer, mas também temos que reconhecer que passa da hora de que nós tenhamos uma atuação mais sistêmica, mais organizada, que venha a trazer, render frutos mais duradouros para a nossa comunidade. Então é isso, é importante que nós tenhamos esse delineamento, né? Tracemos esse planejamento estratégico, né? Façamos, novamente eu reforço, a prospecção de cenário com a identificação de pontos fortes, pontos fracos, os nossos objetivos, né? Ameaças, riscos, enfim, e aquilo que nós almejamos obter para a melhoria da vida dos muçulmanos e muçulmanas no Brasil, sejam como eu, brasileiros natos, sejam naturalizados, sejam os estrangeiros que residem aqui, tá bom? Era isso, eu espero, inshallah, que essa mensagem possa alcançar as lideranças da nossa comunidade e que sejam úteis. Aproveito agora, já estamos no término, né, do mês de fevereiro, né, entrando em março de 2024, e com a proximidade, inshallah ta'ala, nós possamos ser agraciados e vermos o seu início, né? Então, com a proximidade do mês abençoado do Ramadã, eu deixo meus votos e de minha família de um mês abençoado a todos, de muita luz, paz, saúde, harmonia, prosperidade, e que, inshallah ta'ala, as coisas melhorem para nós e para os muçulmanos em todo o mundo, né? Nós nos solidarizamos e voltamos os nossos pensamentos para os nossos irmãos oprimidos na Palestina e em todos os lugares, e rogamos, inshallah ta'ala, que Allah faça a justiça prevalecer e que encha nossos corações com a fé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Allah estejam convosco.